Algumas foram feitas as releituras da arte na Mesopotâmia, na Grécia, em várias épocas, né? No Peja, esse aqui eu fiz, foi fundamental. E aí ficou interessante quando essas figuras foram todas mostradas num painel muito grande. Então aí quem realçou a cor, a expressão de cada um, as releituras, as criações próprias também. Porque a ideia foi assim, pegar o mosaico para que o aluno tiver, como é uma prática que foi feita em várias épocas, né, inclusive até hoje tem, eu vou dizer uma coisa assim, interessante que aconteceu no Peja. Para o aluno então do Peja é muito legal porque ele faz essa analogia das práticas nas diversas épocas e ele consegue estabelecer uma ordem na mente dele sobre as manifestações. A manifestação da religião, que foi na Idade Média, os mosaicos bizantinos, né? A manifestação lá na religião na Grécia também, que já era um outro tipo de religião, uma outra abordagem. A própria maneira como os mosaicos eram feitos, na arte assim, bizantina, já as figuras assim, bem assim, na verticalidade, né, bem retas, e já na Grécia aquela coisa assim, mais movimento, mais solta. Então eles puderam ter essa noção. Aí eu jogo assim para eles, vocês calculam que isso aconteceu há quanto tempo? Aí eles ficam jogando 2.000, 3.000 anos, eles vão jogando. E aí o que aconteceu? Eu trabalhei também a questão atual, que foi assim, por exemplo, quando o Pereira Passos, ele remodelou a cidade do Rio, né? Então mandando trazer as pedras portuguesas para o mosaico na calçada de Copacabana. Depois o Burle Marx, que já veio mais para a nossa época, como ele já alterou e já expandiu o mosaico para outras áreas também ali no entorno do calçadão. Então assim, foi muito interessante porque eles conseguiram. No Peja, eles tiveram assim, uma coisa muito interessante, porque era um projeto sobre mãe. Aí elas me pediram, poxa, faz um trabalho com eles que todo mundo, literatura, né, português, vai fazer poesia. Então eu entrei com o mosaico e escolhi, junto com eles, é tudo assim, muito mundial, porque o aluno do Peja à noite, ele está tendo assim, uma resposta muito boa. Né? Nós estávamos até conversando sobre isso na interação. Ele quer, a gente até às vezes, nós não estamos cansados, não, nós queremos mais trabalhos, aí ficam pedindo. Então nós fizemos o quê? Ao invés esse aqui, que foi um painel todo recortado, com cada expressão de aluno, e aí lá no Peja já foi trabalhado um trabalho único coletivo. Eu prometo que eu vou trazer para vocês a foto, porque ele ficou muito interessante. Nós fizemos um ícone medieval, uma Maria medieval bem grande, uma Maria enorme, e aí ficou muito bonito porque eles decidiram as cores, como eles iam jogar aquilo, a questão da leveza da Maria, né? O manto dela todo azul de papel laminado, ficou realmente muito bonito. Era interessante que nós tivéssemos trazido as imagens para que vocês vissem. E aí eles então foram assim, identificando o mosaico também na vivência deles até hoje, né? Com a questão lá do calçadão de Copacabana. Aí uma aluna, ela fotografou o número da casa dela, que era todo feito em mosaico. Eu achei assim, muito interessante como a partir disso eles começaram, eles vão trazendo essa informação, professor, eu vi esse mosaico no lugar tal. Numa própria azulejaria tem lá o mosaico, o recorte todo em mosaico. Então eles foram observando e trazendo as informações para a gente sobre as vivências deles com mosaico. E eles conseguiram estabelecer na história todas as manifestações. E aí tudo isso é discutido, né? A abordagem, o tipo de mosaico, o interesse, a propaganda, o interesse da religião, o interesse do poder. E aí nós estabelecemos várias relações com a produção artística, mas as relações sociais através daquela produção artística. Foi muito interessante. Agora eu queria trazer essa imagem. Vamos ver se eu trago na próxima aula aquelas fotos. Sabe, a gente fez pequenas, não, esse daqui não foi papel comum. Mostra pra gente, Leni. Esse aqui ficou totalmente uma coisa de criação, né, do próprio aluno. Esse aqui já é baseado mais numa imagem mesmo,
lá da Idade Média. Vocês picotaram no papel. Porque eles conseguiam exatamente nessas cores. Já vem. Tá, não. Não são. E não são caras, eu digo assim, não são caras. 500 unidades, coisa de um pouco naquela coisa de uma visão. Etiquetinha? É interessante. É? O aluno pode adquirir. Porque tem 500 daquelas luzinhas e tem várias cores, laranja, verde, amarelo. Tá bem importado ou não? Vem, e é uma colorante. Aonde que vende isso? Uma visão. Eu não soube E é disso. super barato. Tem 500 unidades. Mas tem várias cores? Várias cores. Onde é, amigão? Tem mais um ano norte. Eu fui no centro, tem um. Tem um Tem Eu vou comprar isso. Eu não sabia. Eu também corto assim, de papel glacê, porque eu não sabia. E é um trabalho danado isso. Pô, dá um trabalho danado. Esses trabalhos são assim, individuais? Esse daqui que foi feito no Fundamental foi individual. Não, eu queria saber O PEJA não, o PEJA foi um painel coletivo. Eu sei, mas eu sei que chegou um trabalho, agora esses trabalhos foram criados em grupos, né? Eles foram criados assim, no momento, foi uma produção muito interessante, que ela foi uma produção relâmpago, eu até dei exemplo para eles, puxa vida. Agora o terremoto foi na época mais ou menos do terremoto do Jaú, eu falei, olha só, eles vão ter que reconstruir aquele país todo numa união, né, um caos. Então agora sim, é um caos, nós vamos ter que construir esse mosaico bizantino, esse mosaico com a lípone, né, da Maria, e vamos na construção. Então foi muito legal porque eles se organizaram, foi muito rápido, decidindo assim quem ia cortar, quem ia começar a colar, decidindo as cores, foi tudo assim, uma decisão coletiva, e eles, não, essa cor fica melhor, essa é mais expressiva, essa tem mais a ver com a religião católica lá do período medieval. Eu acho interessante continuar com a atividade e tem essa interação. Essa interação. Tem outros detalhes assim, que podem ter na nossa aula, né? E às vezes até para socializar. Por isso que eu estou falando, que eu estou devendo a imagem para vocês, porque a coordenadora, ela passada, ela achou tão interessante que ela ia fotografando as ações deles. Do PEJA. Do PEJA. Eu sou assim, estou fora, dando uma orientação e eles lá caindo dentro, sabe? Eles montaram de 6 às 10 aquele painel. E ficou muito interessante. Você não tem sistema dos evangélicos? Tem bastante, complexo alemão, tem muito. Não teve, até porque eu preparei, eu conversei sobre isso. Eu falei, olha só, eu não estou tratando aqui da religião, eu sei que aqui tem, inclusive eu sou evangélica. Até eles sabem disso, eu falei, olha só, eu sou uma pessoa evangélica, mas não tem nada a ver, porque nós estamos tratando de uma imagem, um ícone medieval, né, da Igreja Católica, por acaso ele é da Igreja Católica, mas ele está representando uma época, uma prática do mosaico, é uma prática artística, é uma questão cultural, uma questão lá do período como se entendia. E quem é evangélico vai olhar para ela, para Maria, como uma pessoa que tem uma expressão legal, que representa a mãe, né, que está ali, que está representando aquela imagem como uma figura que está no coletivo entendida como uma mãe legal, uma pessoa que representa essa imagem da mãe. E aí eles entenderam, caíram dentro mesmo. E aí os ganchos, não é, Lenice? O gancho desses tipos de... da história da arte, que é aquela coisa que é enfadonha para o aluno quando ela é vazia, quando a gente pega por gancho uma atividade, aí é ótimo. Porque aí você entra naquela brincadeira, a paleocristã, é na época que o cristão não podia aparecer. Então ele vai e incorpora ícones da história da arte grega, do que os gregos faziam. Porque eles não podiam dizer que era Jesus. Então Jesus aparece segurando um cordeiro, porque era uma escultura grega. Mas entre eles, que viviam se escondendo, aquilo era arte, aquilo era Jesus, aliás. Né, com o Cordeiro de Deus, mas aquilo tudo era como se fosse um código, né? Eles ensaiavam, porque eles viviam escondidos, né? Desenhando nas catacumbas, e se reuniam escondidos, até que a igreja passou a ser aceita por Roma e continuou até a Idade Média, de fato. Quando você acha que a escola da arte seja uma coisa chata? Não, ela sozinha, para o aluno, não é chata, não. Você não consegue relacionar, ele é o professor. Porque, por exemplo, esse trabalho aí, tem várias coisas envolvidas. Não, mas é isso que eu estou